ótima noite para você que vem chegando no seu programa esportivo Sem Firula. A partir de sexta-feira, todas as sextas-feiras aqui com você, meu caro torcedor. Hoje um pouquinho mais cedo, mas também com um convidado muito especial nesta noite de hoje. Início de noite para você desta sexta-feira do dia 10 de fevereiro de 2023. Normalmente, como sempre, estou ao lado do nosso querido Osmar Neto e hoje, daqui a pouquinho, Paulo Roberto Santos, técnico da equipe do Esporte Clube São Bento, conosco para comentar tudo sobre a boa campanha do Bentão no Campeonato Paulista da Série A. Mas antes, meu caro Osmar Neto, uma ótima noite para você, um ótimo início de noite para você, uma ótima sexta-feira. Vamos repercutir o Bentão por primeiro aqui no nosso programa de hoje e depois os quatro times da capital, meu caro Osmar. Boa noite, Guilherme Garcia, boa noite para todo mundo ligado aqui na nossa Firula, né, nesse programa Sem Firula de toda sexta-feira. Uma boa noite para você, uma boa noite para o Paulo, uma boa noite para toda a nossa audiência. O Bentão, que na última quarta-feira enfrentou a equipe do Santos, jogou muito bem na Vila Belmiro, mas acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. Nesse momento, é o segundo colocado do Grupo C, com 9 pontos do Campeonato Paulista, 4 atrás do Corinthians e 3 à frente do Ituano. Bentão que se coloca aí como um dos favoritos, né? Se não o favorito para levar essa segunda vaga e a classificação no Grupo C. Quem sabe enfrenta no próximo sábado, amanhã no estádio Walter Ribeiro, o carinhosamente apelidado SIC, a equipe do Guarani a partir das 19 horas no horário de Brasília. E hoje a gente vai falar tudo sobre a partida. Tá certo, meu caro Osmar. Então esse é o programa Sem Firula aqui na Rádio Firula Joga 10 para você, meu caro torcedor, para você que vem participando conosco, uma audiência já incrível. Se inscreva no canal porque esse é um novo jeito de falar de futebol na internet. Hoje, entrevista com Paulo Roberto Santos. Se inscreva no nosso canal Firula Joga 10. Já conosco ele, meu querido Paulo Roberto Santos, uma ótima noite para você. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade para falar tudo sobre o Bentão, viu? Uma boa noite a todos vocês aí, a todos os participantes. E é um prazer poder estar participando aí juntamente com vocês. Osmar Neto, sinta-se à vontade para as primeiras perguntas, se acomodaram junto com o Paulo Roberto. Tá desligado o microfone, viu, Osmar? Não estamos ouvindo. Aí fica mais difícil. Bom, Paulo, é um prazer sim estar aqui com você. A gente fica muito feliz de poder ter essa conversa. Afinal, o São Bento é uma das sensações desse Campeonato Paulista. Primeiro, quero começar falando em vias gerais da equipe do São Bento, né? Faz uma grande campanha. Nesse momento, como eu trouxe há pouco, e você bem sabe, é o segundo colocado do Grupo C, tem 9 pontos, caiu num grupo com o Ituano e com a Ferroviária, que vem enfrentando turbulências, lutando aí na zona de rebaixamento. Eu queria saber de você sobre essa campanha sólida do São Bento, né? Teve problemas, né? Passou, como acontece muitas vezes, pela Série A2 e hoje volta à Série A1 e me permita até o pitaco, né? Hoje não vejo o São Bento como um time que luta para não cair. Eu vejo o São Bento como um time que luta para a classificação. Queria que você contasse pra gente sobre essa campanha do São Bento, qual que é o diferencial para esse ano tá dando tão certo. Osmar, na realidade, o clube vinha realmente de algumas dificuldades de anos anteriores e existia um planejamento, né, todo voltado para o retorno do clube à primeira divisão, né, do Campeonato Paulista e depois, consequentemente, tentar buscar aí alguma situação a nível nacional. Então, esse processo iniciou-se na Série A2, quando nós conquistamos o acesso, né, o retorno à elite do futebol paulista. E agora, nesse início, a nossa ideia, no início de competição na Série A1, a ideia era pontuarmos o maior número realmente de pontos o mais rápido possível para que nós pudéssemos ter uma tranquilidade aí também para, de repente, buscar algo a mais do que a permanência na elite do futebol paulista. Então, foram traçadas algumas metas nessa competição, até porque é uma competição de tiro curto, você tem uma pontuação mínima a ser conquistada para se manter,
e a partir de você conquistar essa pontuação, você busca o algo a mais que a própria competição ela te oferece. Então, foi feito esse planejamento, o início foi bom, né? Agora nós temos aí que tentar manter nessa reta final aí dessa fase, manter uma performance para que a gente possa brigar até por essa segunda vaga do nosso grupo. Bem verdade, São Bento que é segundo colocado nesse momento e tem se portado muito bem, não só dentro como fora de casa também, né? Empatou contra a equipe do Palmeiras, empatou contra a equipe do Água Santa e numa dificuldade tremenda, um jogo bastante difícil. Aí fora de casa acabou sendo derrotado para o São Bernardo e agora para o Santos. Mas eu queria falar especificamente, Paulo, sobre o jogo contra a equipe do Palmeiras. Eu tive o prazer de acompanhar de forma integral aquela partida, fizemos transmissão, inclusive, mas eu quero saber de você se tem algum segredo para enfrentar a equipe do Palmeiras nesse elenco do São Bento, porque a gente viu o jogo e principalmente no começo da partida, o Bentão foi melhor do que o Palmeiras, que é o atual campeão da Supercopa, o atual campeão estadual, é um time multipremiado. O que vocês fizeram de diferente para poder jogar tão bem contra o Palmeiras e quase vencer? Olha, nós tivemos um tempo hábil, né, para colhermos informações sobre a equipe do Palmeiras, até porque a equipe que iniciou o Paulistão, a equipe do Palmeiras, ela é praticamente aquela equipe vencedora que veio da temporada passada e que nós tínhamos aí acompanhado, né, toda a trajetória do Palmeiras da temporada passada. Tínhamos alguns vídeos dos últimos jogos do Palmeiras da temporada passada e também tivemos aí algumas informações também e até dois vídeos dos jogos preparativos deles durante a pré-temporada. Então, nós procuramos estudar bastante a equipe do Palmeiras e, logicamente, definir uma forma de jogar, tentando neutralizar as principais peças, os principais setores do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é uma equipe que eu reputo hoje como uma equipe, ela, no contexto geral, num todo, a equipe mais forte do futebol brasileiro, no geral, né? Uma equipe que ela é competitiva, uma equipe que tem qualidade técnica, tem atletas que podem fazer a diferença, né? No mínimo uns 3 ou 4 atletas que podem fazer a diferença, podem definir uma partida. Então, nós tivemos que estudar bastante, principalmente o setor esquerdo ali do Palmeiras, que é um setor muito perigoso, né? Onde eles procuram pressionar o adversário bastante por esse setor. Então, procuramos estudar bastante, uma forma de jogar também e de dificultar um pouco essa qualidade da equipe do Palmeiras e, logicamente, nos momentos que nós tivéssemos condições também, nós também agredíamos, atacamos a equipe do Palmeiras, como foi no início do jogo, que nós criamos logo 1 ou 2 chances de gol logo no início, porque a equipe já entrou com essa determinação. Agora, nós sabíamos que era um jogo muito difícil, né? Sabíamos que seria o jogo até mais difícil de toda a temporada nossa no Paulistão. A equipe do Palmeiras, todos sabem da qualidade. Sem dúvida alguma, Paulo. Foi um grande jogo, Gui. Ô Paulo Roberto, agora uma pergunta. Aqui, Guilherme Garcia. Em 24 meses, o São Bento somou 4 rebaixamentos, certo? Faz uma campanha boa agora no Campeonato Paulista e já, como você é conhecido, o rei do acesso, então se espera bastante. Como fazer o São Bento voltar para o Nacional? Porque a gente sabe foram quedas e quedas e quedas no Nacional, apesar de boas passagens pelo estadual, mas o Nacional que preocupa o torcedor do azulão sorocabano. Como você colocou, né, num curto espaço de tempo, o clube teve vários rebaixamentos, né? 24 meses, né? 4 rebaixamentos. Da mesma forma que teve o São Bento ele teve uma subida, né, meteórica, ele teve também um descenso em competições nacionais e estaduais também, meteórico. Então, eu acho que o retorno do São Bento a nível de competição nacional, ele passa pela manutenção do São Bento esse ano na elite do Campeonato Paulista e talvez até o ano que vem também. Talvez o São Bento precise de pelo menos uns 2 anos para poder praticamente se reorganizar, se estruturar, porque o São Bento ainda tem sérios problemas extracampo, que eu não vou ficar aqui citando, e para isso, para resolver esses problemas e poder pensar em algo mais, poder se investir um pouco mais
não só durante o Paulistão, mas de repente numa Copa Paulista para buscar uma Série D do Campeonato Brasileiro, ou tentar até no primeiro semestre, na elite mesmo do Campeonato Paulista, você buscar uma Série D do Campeonato Brasileiro ou até a Copa do Brasil. É lógico que para isso você precisa de uma reestruturação. O clube precisa passar por isso e está passando. Então, eu volto a frisar para vocês, vou resumir. O futuro do São Bento, a nível nacional, ele depende muito dessa sequência na elite de futebol paulista. Esse ano, podemos conquistar já uma vaga para a Série D do ano que vem? Podemos conquistar uma Copa do Brasil já para o ano que vem? Podemos. Futebol tudo é possível, pelo lado positivo como pelo lado negativo. Mas um clube, quando ele desce do céu ao inferno, ele, para se reestruturar, ele não vai se reestruturar da noite para o dia. Então, eu acho que o São Bento está trabalhando com o pé no chão, a diretoria vem fazendo um bom trabalho com relação a isso, mas nós sabemos que o futuro do São Bento a nível nacional, ele depende muito de uma sequência no estadual, para que o clube possa se reorganizar fora de campo e pensar em algo mais. E, Paulo Roberto, mais uma pergunta. A gente viu ontem o time do São Bernardo com o técnico Márcio Zanardi bater a equipe do Corinthians pelo placar de 2-0. E os times do interior vêm mostrando essa força, assim como o São Bento mostrou dentro do Allianz Parque, já que a gente acabou de comentar sobre isso. Os times do interior, principalmente do estado de São Paulo, têm ganhando cada vez mais força. Mas por que às vezes os técnicos, e até falando sobre técnicos agora no Brasil, por que às vezes não é tão dado valor a esses técnicos do interior e às vezes principalmente aos técnicos aqui do Brasil mesmo, de clubes grandes, não se dá o valor que merece e os brasileiros acabam procurando um pouquinho mais afora, sendo que poderia procurar dentro até mesmo do interior? Olha, eu particularmente acho que com relação a técnicos estrangeiros, né, a nível de seleção brasileira, de equipes maiores também, do futebol brasileiro, eu particularmente não vejo essa necessidade da forma que as coisas vêm ocorrendo e da forma que parece que vai ocorrer com relação à seleção brasileira, né? Eu acho que nós temos bons nomes aqui que possam fazer aí, que podem fazer um grande trabalho, um trabalho a longo prazo, né, para a Copa do Mundo. Eu acho que nós temos, mas o futebol, infelizmente, o futebol tem algumas coisas extracampo que fogem até da alçada no momento das tomadas de decisões, nas escolhas de treinadores, de jogadores. O futebol hoje está muito diferente de 15, 20 anos atrás. Hoje as coisas elas não são mais definidas de forma seletiva. O currículo de um profissional, o momento de um profissional, né, as conquistas que são ligadas ao currículo também. Isso aí não determina mais, já determinou muito, mas hoje não determina mais a escolha desse profissional, né, priorizar-se esse profissional. Então, eu acho que é por aí a coisa. O futebol entrou. Hoje tem muita gente por fora tomando decisões e que tem poder de decisão, que acaba, às vezes, não dando a oportunidade a treinadores de interior. Não digo no meu caso, eu falo no caso de outros grandes treinadores que a gente sabe que já vem há alguns anos aí realizando grandes trabalhos no interior paulista e que também não tem essa oportunidade e, de repente, da noite para o dia, aparece um treinador com muito menos trabalho, muito menos currículo e acabam tendo essa oportunidade. É justamente por isso, ele deixou de ser seletivo e existem algumas coisas obscuras por trás que definem no momento da escolha de um profissional. Tá certo, Paulo. Essa opinião sobre os treinadores brasileiros e estrangeiros, vindo de você, é algo que a gente valoriza bastante, entendeu? Você é um dos caras mais experientes no cenário do futebol paulista e nacional do interior. É uma verdadeira alegria poder falar com você nesse sentido, mas eu quero voltar rapidamente para o assunto do São Bento, né? Porque o São Bento é um time que segue, na minha visão pelo menos, segue esse raciocínio de tentar trazer caras que tem valor, entendeu? Caras aqui do Brasil, e a prova disso é que você é o rei do São Bento, entendeu? Você sempre tá lá. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa sua mística com a equipe do São Bento, com o Bentão, porque é uma história muito bonita, uma história de momentos positivos, de momentos nem tão positivos assim, mas você sempre consegue se reinventar, continuar estudando
voltar para o São Bento ou para outros clubes e conseguir se manter um treinador de ponta, entendeu? Sempre a nível de elite do futebol. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, né, e também sobre a sua relação com o São Bento. Na realidade, a nossa manutenção assim, em evidência na nossa carreira, a nível, quando eu falo evidência, você está podendo militar no futebol mais competitivo do Brasil, que é o futebol paulista, e sem sombra de dúvidas, né? E não digo só a Série 1, não, nós vemos a Série A2 do futebol paulista também, uma série bem acima de outros estaduais de primeira divisão. Eu vejo a Série A2 do Campeonato Paulista acima da Série A1 do Campeonato Mineiro, acima da Série A1 do Campeonato Carioca, tá? Isso em níveis técnicos e em nível de competitividade. É lógico que para isso aí, a gente, para se manter nisso, infelizmente, o futebol, você sabe como é que é o futebol, na grande maioria das vezes, tudo é resultado, e principalmente o resultado final do trabalho. Com relação ao São Bento, nós tivemos a felicidade de participar das maiores conquistas do clube, né, a nível nacional e a nível estadual. E, logicamente, que isso aí nos colocou no mercado, apesar de quando nós viemos para o São Bento, nós já tínhamos um currículo de conquistas muito vasto também, mas a sequência no São Bento, ela acabou abrindo um leque muito grande de opções para nós a nível de trabalho. Então, essa sequência no São Bento foi muito importante para a nossa carreira, né? Eu acho que isso aí foi muito importante, tanto que sempre que possível, né, nós estamos retornando, o nosso nome é lembrado, né? Uma nova administração no clube agora, uma administração que nós não tínhamos trabalhado ainda junto com eles, mas que tiveram como primeira opção a escolha sobre o nosso nome e deram a condição de sequência de trabalho para que nós pudéssemos aí tentar participar, né? Participar dessa reestruturação do futebol profissional do clube, juntamente com toda a diretoria, com todos os participantes, né? Para a gente poder tentar resgatar, né, o futebol do São Bento e resgatar o São Bento a nível nacional. Então, eu acho que, como você colocou aí, eu acho que o São Bento, essa nossa trajetória no São Bento, ela acabou nos colocando num patamar a nível de mercado de trabalho muito importante. Tá certo, Paulo, a gente está chegando perto do fim do nosso tempo, conversando nosso tempo junto. Queria trazer só uma questão que você falou, algumas questões já sobre esse Campeonato Paulista, em que você chegou a dizer, né, a falar sobre o jogo contra a equipe do Santos. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque a gente de fora, a gente ficou muito curioso com a mudança de local em cima da hora da partida contra o Santos. Muita gente disse que foi colocado às custas até da Polícia Militar, mas que talvez não tenha sido esse o motivo. Queria que você falasse como é que isso chegou para o São Bento, para a diretoria, para você, para o elenco, o que aconteceu nessa situação, que na minha visão, pelo menos, parecia uma vergonha, né? Um jogo que estava marcado há mais de um mês, prejudica o planejamento do próprio São Bento, né? E aí foi mudado para um local muito distante. Queria que você contasse um pouco mais sobre o que você sabe dessa questão. Olha, saber, ter a certeza, fica muito difícil de se falar, né? Mas pelo tempo que nós estamos no futebol, sabendo tudo que vinha ocorrendo e acontecendo, principalmente com a equipe do Santos, obviamente que você mudar o local da partida, né? Mudou do Parque Antártica para o Morumbi, para Barueri, ok, sem problema nenhum. Eu não via problema nenhum nisso aí. Agora, você trazer de volta para a Vila, é um jogo 48 horas antes dessa partida, você trazer de volta, é óbvio que não é normal, né? Que tem, logicamente, que nós que estamos no futebol há muito tempo, nós não concordamos com isso, não. A nossa visão é que realmente alguma coisa tinha por trás disso, né? Algum benefício tinha por trás disso aí, né? Algum benefício, porque o Santos vinha naquele momento, e o momento do Santos, para eles jogarem novamente lá na Portuguesa, mas o policiamento não quis dar garantia, poderia... Nós temos mais 4, 5 estádios em São Paulo que esse jogo poderia ser mudado, né? Então, nós encaramos, pelo menos a comissão técnica encarou assim, com muita surpresa, e não achamos esse fato normal, não, para nós. Isso aí foi uma decisão anormal, até por ser 48 horas antes da partida. Então, realmente, nós achamos
uma situação muito anormal, para não usar outras palavras, né? De repente você usa outra palavra e acaba nos comprometendo e comprometendo também o clube. Exatamente, Paulo Roberto. Então, nosso tempinho já praticamente que encerrado, Paulo. Então deixa uma mensagem para os torcedores sorocabanos nesse final, para que você possa se despedir legal e, novamente, agradeço pela disponibilidade, pelo tempo que passou falando aqui conosco e deixa uma mensagem de esperança e de mais planejamento ainda, porque você é o rei do acesso para o azulão sorocabano. É só agradecer ao nosso torcedor, né, pelas dificuldades que nós tivemos para iniciar essa competição, e essas dificuldades, elas também respingaram muito no nosso torcedor, porque você fazer jogos às 3h da tarde, no meio da semana, você, além de prejudicar a equipe, né, você prejudica também o torcedor, a presença do torcedor. Então, eu acho que o torcedor, ele acabou passando por cima disso. Nós tivemos um público muito bom nesses horários e que nos leva a crer que, se fosse à noite, esse público ele dobraria, no mínimo dobraria. Agradecer ao torcedor pela confiança no trabalho, mais uma vez, e que nós vamos estar aí caminhando junto com ele, mesmo com as dificuldades que nos foram impostas nesse início, questão de gramado, iluminação. Eu acho que tudo isso aí acaba sendo também adversário nosso, né? Acaba sendo adversário nosso, e isso aí respinga no torcedor também. Então, agradecer ao torcedor pela compreensão, né, pelo comparecimento, pelo apoio ao trabalho, e que nós vamos estar sempre aqui procurando fazer o nosso melhor para que o clube possa, aos poucos, resgatar a sua identidade e retornar a um patamar de Campeonato Brasileiro. Tá certo, viu, Paulo Roberto Santos? Um grande abraço e, novamente, muito obrigado por ter participado conosco, viu? Eu que agradeço a vocês todos aí. Sempre que precisarem é só entrar em contato, que a gente agenda sempre o melhor horário para poder atendê-los. Tamo junto, Paulo Roberto Santos. Esse foi o Paulo, técnico da equipe do São Bento, aqui conosco na Rádio Firula Joga 10. Um grande abraço ao Paulo. Vamos seguir com o nosso programa falando das equipes da capital, meu caro torcedor, para você.